Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando. Voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de Mob Psycho. E para falar desse anime eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. Já começou bem. Você esqueceu a parte principal, é Mob Psycho 100. Não, é muito importante essa parte. Você foi muito rápido, eu ia chegar lá. Não, essa parte tá no título, cara. Você ignorou o título. Não, eu ia chegar lá. Você tá muito apressado. Só Mob Psycho parece uma máfia louca ou algum membro de gangue que não bate bem da cachola e tal, mas é isso. Bem, já que você já comentou, né, Mob Psycho 100 é o anime que a gente vai comentar hoje. Vamos falar de anime mais uma vez. Mob Psycho 100 ou Mob Psycho 100, né? Vamos falar, a gente pode falar Mob Psycho 100 porque nós estamos no Brasilzão, né? Então também dá na mesma, né? Mas com certeza a gente não vai ficar falando o título completo do anime, a gente vai ficar falando Mob Psycho durante o episódio. Se eu chamar de MP ou 100, vai dar na mesma. E bem, vamos comentar desse anime hoje. Esse anime que foi criado e ilustrado, o mangá, né? A webcomic de onde ele foi derivado foi criado pelo One. O One que você deve conhecer do One Punch Man. É o cara por trás de One Punch Man, que foi um dos maiores sucessos, né, em termos de mangá e anime assim, dos últimos anos. E foi publicado originalmente uma webcomic, né? Um mangá. Webcomic porque depois... Primeiro ela foi publicada na revista online da Shonen Jump, né? Então é uma webcomic e saiu lá de abril de 2012 até dezembro de 2017 e depois ela ganhou um formato físico, né, como mangá, bonitinho, já chegou assim. Acho que já saiu no Brasil? Já saiu no Brasil, Mob Psycho? Acho que não. Oficialmente não. Oficialmente já tipo puxado. Mas dá pra achar pra ler em português. Ganhou uma adaptação de anime, né, pelo estúdio Bones em 2016. Bem, como a maioria dos mangás, e principalmente um mangá assim famoso e puxado também pelo sucesso do One Punch Man, que foi um dos maiores sucessos recentes que a gente teve uma adaptação para anime de Mob Psycho 100, que saiu pelo Estúdio Bones, né, desenvolvida pelo Estúdio Bones em 2016. 2 temporadas, a primeira temporada foi exibida de julho de 2016 até setembro do mesmo ano, com 12 episódios, e a segunda temporada durou de janeiro de 2019 até abril de 2019. Essas 2 temporadas compõem os animes. A gente tem mais 2 episódios especiais, 2 ovas que saíram ali para completar a história. Na verdade, não completa a história, né? São acréscimos que tem ali, né? Um é uma compilação, né? O primeiro ova, e o outro é uma missãozinha que acrescenta. E assim, é basicamente a mesma coisa do mangá, a história do anime. Tem um pouco, o mangá tem 101 capítulos, né? Ele tem um pouco a mais que o anime de história, mas a história principal, a história mais importante, eles colocaram aqui no anime. E fizeram uma mudança, assim, tirando principalmente as partes de missões, de coisas vamos dizer, de missões e trabalhos que eles têm no dia a dia ali. Quem assiste o anime sabe que tem essas missõezinhas, esses trabalhos que o Arataka e o Mob fazem durante a série. O anime chegou a passar no Brasil. Chegou a passar na Rede... A primeira temporada passou na Rede Brasil em 2018. Veja você. Caramba, olha que legal. Eu não sabia que tinha passado na Rede Brasil. É que de vez em quando tá ligado na Rede Brasil. Não tinha memórias de estar passando na Rede Brasil. A Rede Brasil às vezes passa uns animes assim, do nada, e aparece um anime lá, né? Foi onde eu comecei a assistir e acabei largando no meio do caminho. Voltei agora. Sim, ela passa algumas coisas. É a Rede Brasil que passava aqueles animes. Passa, ela tem um horário. Ela tem um horário ali entre 7 e 9 horas que ela passa animes e alguns programas mais antigos. Até Tokusatsu, o Changeman passou ali também. Bem, o anime é dirigido, as 2 temporadas são dirigidas pelo Yuzuru Tashikawa, que é um cara que já tinha trabalhado, ele tinha trabalhado como diretor principal de um anime chamado Death Parade, que foi um anime que fez um relativo sucesso em 2015, mas ele tem, assim, um currículo, trabalhou em vários animes conhecidos, Bleach, Kill la Kill, Detetive Conan, ele trabalhou em vários animes conhecidos, e aqui é o segundo anime que ele assinou, assim, como diretor principal, e, bem, fez um bom trabalho, mas a gente vai chegar lá. Basicamente, vou a sinopse antes da gente começar, e obviamente
gente, ouvinte, a gente vai ter spoilers do anime aqui nesse episódio, né? Vai ter alguns spoilers, talvez bastante, mas enfim, vamos ver como vai desenrolar. E a gente vai conversar um pouquinho da história completa, nessas 2 temporadas, que a gente gosta, que a gente não gosta, dos personagens, que é um fator importantíssimo aqui, e o que a gente acha, no geral, do anime. Esse anime que conta a história do Mob, ou do Shigeo Kageyama, que muita gente chama de Shigeo, mas a gente conhece como Mob, é o apelido carinhoso dele, vamos dizer assim, que é um garoto totalmente tímido, fechado no seu próprio mundo, que tem dificuldade pra se expressar, mas que é um poderoso telepata. Não um poderoso telepata paranormal, ele é overpower, ele é tipo uma das pessoas mais fortes de poder de telepatia, de telepatia psíquico, seja como você queira denominar isso no anime. E ele tem uma vida tenta ter uma vida normal, né, mas suprimindo esses poderes, né, ele tenta não utilizar seus poderes durante a trama, assim, e achar um jeito de controlar eles melhores. E ele acaba encontrando ali no começo o Arataka Rengen, que é denominado o maior telepata do século XX. Autodenominado, né? Que é um charlatão, um picareta, que tem esse escritório de trabalhos paranormais, que faz exorcismos, que faz, vamos dizer assim, eu posso dizer, trabalhos que resolvem esses problemas com espíritos, com coisas que a gente não tem a compreensão total. E a história parte a partir daí. Antes da gente começar a falar mais, eu quero que você saiba comentar. Quero que vocês comentem, né? Se vocês... O Anderson já comentou um pouquinho, já tinha assistido na Rede Brasil, mas qual contato vocês tiveram com o Mob e a impressão geral que vocês têm do anime, assistindo as 2 temporadas, assistindo ele completo pra gravação desse podcast? Eu me lembro que eu já tinha assistido alguns capítulos na época que lançou a primeira temporada, mas eu tinha parado também de assistir. De maneira geral, eu gosto bastante, eu achei bem legal o anime, achei na questão da história, assim, eu achei bem melhor que One Punch Man, pra falar a verdade, comparando assim, por ser do mesmo autor, né? Apesar que ele tem algumas características que são muito iguais, que é o protagonista overpower, que é a quantidade absurda de personagens com poderes aleatórios que vão aparecendo, que é muito igual ao One Punch Man, sabe? É uma história muito corrida também, sabe? Que não é tão trabalhada, as coisas vão acontecendo, sabe? Mas eu achei que o protagonista em si, o Mob, o Shigeo, ele é muito mais bem feito do que o protagonista do One Punch Man, né? O Saitama, né? Anderson? Cara, dando continuidade ao que eu tinha visto à época, eu gosto do anime no modo geral. Falando dos protagonistas, né? Como o Everton citou o Saitama de One Punch Man, o Mob é basicamente, fisicamente, muito parecido com o Saitama, apesar de que aqui que entra o trabalho do One como escritor, que o Saitama, ele é o ridículo do absurdo de ser alguém que chegou no topo e perdeu qualquer tipo de motivação que ele tivesse, enquanto o Mob, ele ainda é uma pessoa muito introvertida porque ele precisa conter um monte de emoção que ele tem. Enquanto de um lado você tem um cara que é zero emoção, o outro lado é muito emotivo e ele precisa trabalhar isso para não machucar as outras pessoas. Como você falou mais cedo, Vinícius, a principal questão dele controlar o poder dele é porque quando criança, ele acidentalmente machucou o irmão dele. Então isso criou um bloqueio de certa forma nele. E falando da animação como um todo, a animação no geral é muito melhor que a de One Punch Man, principalmente porque ela é coesa do primeiro episódio ao último da segunda temporada, porque pertence ao mesmo estúdio, é feito sem trocas, a equipe técnica é a mesma. O One Punch Man sofreu com isso, a primeira temporada é muito boa, feita pela Madhouse, a segunda pela JC Staff é uma porcaria a animação e nem perca seu tempo, é péssima, é tempo perdido assistir aquilo. E eu vi algumas batalhas na internet, por isso que eu nem fui atrás pra assistir. As batalhas da primeira temporada são ótimas, são fluídas, os cenários são bem feitos, os personagens, a movimentação. Já na segunda temporada é um monte de frame repetido, sabe? Coisa feita nas coxas pra entregar logo, mas enfim. Sim. Enfim, e Mob Psycho não sofre desse problema. Além de ter uma história, num geral, melhor, mas, como eu disse, a animação eu acho melhor. Eu ainda prefiro One Punch Man, o mangá pelo menos, porque o humor do One Punch Man mexe mais comigo do que com o de Mob Psycho, ainda que seja muito bom. Cara, eu pego muito do que o Everton falou, que realmente o plot, né, do personagem overpower, né, como protagonista e tal, e aqueles monte de personagens que entram, basicamente o mesmo plot do One Punch Man. Ele repete a fórmula, só que aqui eu acho que dessa vez ele melhora o que ele fez no One Punch Man. Ele desenvolve melhor os personagens. Os personagens pra mim são muito mais interessantes no Mob Psycho. E você falou da comédia, os dois são muito engraçados, mas eu acho que pra mim o Mob é muito mais engraçado. A comédia do Mob Psycho me pega muito mais do que a do
do One Punch Man, que eu acho que posteriormente começa a ficar muito repetitiva e a história não desenvolve tão bem. Começa a se perder num ponto. Tanto que eu parei de ler o mangá lá pelo capítulo 85, eu acho, do One Punch Man, porque ela começa a rodar em ciclo e a coisa bizarra do humor já não tem mais tanto impacto, sabe? Exatamente, Anderson. Eu compro o mangá, né, que sai aqui no Brasil, e ele realmente tá bem cansativo. O que motiva a comprar é realmente a arte do Yusuke Murata, que é maravilhosa. Algo absurdo, né? Então é algo que eu gosto de ver. Essa é uma coisa que não tem no Mob Psycho. O Mob Psycho, a arte é do próprio autor, né? E a diferença também é que no anime ele traz a arte dele, né? É mais ou menos a arte do One ali. Obviamente, o Yuzuru Tashikawa, que é o diretor, e obviamente a equipe de ilustradores criaram um anime que tem identidade própria. O caráter design é mais simples no Mob, né? Porque remete muito à própria arte do One, né? E tanto que tem alguns frames que, tipo, é bem tosco, realmente, que parece o mangá, o desenho do mangá mesmo. Principalmente os personagens secundários, que quando eles exageram as expressões, são as mesmas artes do mangá. Os cabelos dos personagens, tá ligado? São todos iguais. São, tipo, aquele capacete, tá ligado? Um deles é literalmente um capacete, que eu acho maravilhoso. Eu acho isso tudo muito legal, porque cria uma identidade própria e cria vários personagens ali que você vê que, por mais secundário que sejam quem tá aparecendo na tela, eles não se repetem, né? Não são a maioria dos animes. A maioria dos animes, assim, obviamente, muitos não, mas a maioria cria personagens que são basicamente os mesmos, só que muda o cabelo um pouquinho, muda a cor do olho, enfim, alguma coisa, mas são basicamente os mesmos personagens, né? Aqui no Mob, os personagens são diferentes, características diferentes, fisicamente diferentes, são desenhados de formas diferentes, se movimentam de formas diferentes, podem não ser bonitos, mas eles são diferentes. E isso cria uma vida e uma identidade própria pro anime muito grande. Quando você assiste Mob, fala, pô, isso é Mob, né? Não tem nada que é parecido com Mob Psycho. Logicamente, tem muita coisa que é referenciada. Por exemplo, um anime que eu acho que se você assiste Mob Psycho, você lembra, e a gente acabou de gravar, é o Furikuri. Pra mim, a animação remete várias vezes ao Furikuri. Principalmente na questão de trazer muitas coisas diferentes, muitas técnicas de animação diferentes, muitas coisas na tela diferente, e o ritmo que é frenético muitas vezes, né? Muitas vezes não, o anime inteiro, praticamente. Isso é visto principalmente na manifestação dos poderes do protagonista. Cada vez que ele se manifesta em 100%, a animação é uma animação diferente, não é a mesma animação do desenho como modo geral. E isso acaba sendo legal, é uma coisa mais chamativa e que diferencia mais a série. Mas tirando o núcleo protagonista ali, que é o Mob, o irmão dele, o Reigen, essa galera, os outros personagens são todos iguais, são Playmobil com cabelo diferente. Isso já é coisa do Oni mesmo, não é uma crítica, é o modo de desenhar. Sim, é o modo dele de desenhar. E isso ajuda. Tem muito personagem que ajuda. Tipo, você falar, aquele cara, aquele cabelo daquele jeito. Eles são diferentes, né? E por mais que seja um desenho tosco, é diferente. E isso, pra mim, enriquece o mundo e a história que ele tá contando. E além da animação, que é uma animação diferenciada, com certeza, e a gente tá falando de um anime que era de temporada, né? De 12 episódios, né? Saía lá toda semana um episódio. E pra você manter um nível de animação alto, não é pra todo anime, né? A gente reclama e vê que muitos animes não conseguem manter isso. Se bem que hoje em dia, pelo menos a animação dos principais animes de temporada, assim, são boas, né? O problema é a história. Mas aqui a história não é um problema. É uma história que eu gosto muito, tem um ritmo muito bom. Eu acho que nenhuma das duas temporadas tem barriga. Pra mim, funciona muito bem a história que eles estão contando. Eles mesclam muito bem os episódios de missão, de trabalhos deles com o desenvolver da história. E é nítido a evolução dos personagens, pra mim, que principalmente os personagens principais têm os seus capítulos e a sua evolução muito bem caracterizada, principalmente o protagonista, que é o Mob, que é quem vai movimentar a história, e o arco dele, assim, do último episódio até o final, dá pra ver de fato como ele mudou e como as coisas que acontecem durante a temporada mudam o personagem. Eu gosto também da evolução da história, assim, eu gosto de ela não ser, tipo, demorada, as coisas acontecem. Meu problema com o Mob é escalonamento de poder, cara. Às vezes parece, comparando com o que você não percebe que vai chegar no que é no último capítulo, tá ligado? Pra mim é muito rápido e eu acho meio estranho isso, eu não gosto muito, sabe? Mas de maneira geral, tipo, todas as cenas, toda a história em si, o que vai acontecendo é legal, essa mescla que tem com a parte cômica, que é ele com o Reigen, né? E a parte mais
ação, mais aventura, que é a parte contra a garra, né? Pra mim, o grande chamariz do anime é a história e a evolução dos seus personagens. Por mais que eu ache a animação bonita, eu não acho ela espetacular, fora do comum, como a gente vê em outras animações. Mas, realmente, se não fosse sustentado por uma boa história, seria, é um anime legal, mas só mais um no meio, sabe? A história é o que realmente te pega e você fala, caramba, isso aqui é muito legal. E como o Everton falou da parte da garra, que é o grande arco da primeira temporada, né? Assim, grande impacto em nível de poder, eu acredito que a resolução dela, pra mim, não seja tão legal. Apesar de ter sido muito engraçada, eu não achei tão boa assim. Bem, vamos comentar então um pouquinho da primeira temporada, né? E dos personagens, obviamente. A gente comentou lá que a história deu uma sinopse do mob e do Arataka que se conhecem. E os primeiros episódios, né? Ali, mais ou menos, do episódio 1 ao episódio 4 da primeira temporada, eles vão mostrar quem é o Arataka, quem é o mob, essas primeiras missões que eles têm ali no dia a dia, né? De missões com clientes, né? Do Arataka, que leva o mob pra exorcizar os seus espíritos malignos e fazer o trabalho por ele, né? E o Everton falou do negócio do escalonamento de poder. Realmente, nesses primeiros episódios você não tem noção de que vai acontecer alguma coisa assim, né? Você vê que o personagem é super forte, mas a gente tá lidando com aquelas missões e aqueles acontecimentos mais centralizados e menores, né? Não vê o plot ainda total. Os primeiros capítulos, mano, as piadas que tem do Arataka são muito boas, tá ligado? Acho que na parte da comédia os primeiros capítulos são muito bons. O Arataka, ele já é um dos personagens mais engraçados. É o que eu mais gosto na série. É o que eu mais gosto na série também. O carisma, assim, tipo, por mais charlatão que ele seja, você não consegue torcer contra ele, né? Você quer que se dê bem. Cara, assim, ele é um charlatão, ok. E no mundo real tem um problema com esse tipo de gente, porque ele é basicamente uma versão desses pastores de TV, que fica evangelizando, porque vou exorcizar seus demônios, aquela coisa toda. Mas o ponto principal é que, enquanto ele faz isso como um meio de vida pra ganhar dinheiro, por outro lado, a ligação dele com o mob, ela é realmente uma ligação fraternal, assim, coisa de irmão mais velho. Tanto que o grande mote pra mim da série é ele vira pro mob, ainda pequeno, num flashback que acontece depois, e ele fala, gentileza é o que move o mundo, seja uma pessoa boa. Ou seja, por mais que ele abuse algumas vezes de outras pessoas pra ganhar vida, ele não é uma pessoa, cara, ele só ainda não tem um propósito definido. Seja gente boa, ele fala, seja gente boa. E tipo, também tem aquela máxima, né, porque ele é um charlatão, né? Mas ele meio que resolve o problema das pessoas, né? Porque às vezes o cara acha que é um espírito, mas ele só precisa de uma massagem, tá ligado? Em certo ponto ele se questiona disso. Será que eu deveria mudar de profissão, sabe? Porque ele ganha mais fazendo massagem, né? E quando é um espírito de verdade, ele leva um mob que exorciza o espírito, tá ligado? Ele faz o papel dele. Não, o Anderson fez uma comparação muito boa com esses pastores, alguma coisa assim, pessoas. E não só, também tem as pessoas que trabalham com o sobrenatural que não trabalham de verdade, né? Tem gente que é charlatão, a gente vai chegar lá. E o Arataka, pra mim, é um personagem que tem. Ele é o meu personagem favorito também do anime, como um todo. É um personagem que tem o arco muito bem desenvolvido. Desde o começo ali que você vê a charlatanice dele no nível máximo. É o nível de poder do mob, é o nível que ele é de charlatão. É a mesma coisa. Ele é um cara que tem uma lábia fodida. E ele tem um arco muito bem desenvolvido pra você entender como é que ele foi parar ali naquele trabalho, por que ele faz aquilo. Tá certo que você não conhece muito bem o passado dele, mas você sabe que ele tinha a motivação de ser alguém, né? Isso vai ser contado posteriormente num capítulo lá na segunda temporada que vai fechar o arco dele muito bem. E não só o arco dele como personagem, mas sempre relacionado ao mob, que é o personagem principal. E é o personagem que introduz, que de alguma maneira mexeu com ele, tanto quanto o mob mexeu com ele, quanto ele mexeu com o mob na unidade, né? Como parceiros de fato, né? Muito além do trabalho e qualquer coisa assim. Cara, por ele não ter poder, ele até que se sai bem, porque tem uma hora lá que ele vai lutar com os caras na porrada, sabe? Não, ele é foda. Ele sai no soco bruto. Ele sabe das limitações dele, cara. Ele não tem poder e mesmo assim ele vai pra cima dos espíritos. E não só dos espíritos, mais pra frente, durante a trama, ele vai pra cima dos
paranormais, dos membros da Garra, e ele vai na cara de pau mesmo, porque ele sabe que não tem poder. Ele tem, assim, quando nos primeiros episódios, quando ele começa a utilizar as técnicas dele, e eles usam uma grande zoeira com shonens também, né, o Mob Psycho 100, que ele faz esses golpes especiais do Arataka sendo uma coisa totalmente estapafúrdia. Ele taca sal no cara, velho. No primeiro episódio tem as salpicadas, o primeiro golpe que ele usa, que ele taca o sal no cara. A segunda é porrada de sal expulsatória. Não, porrada de sal expulsória, que ele dá um soco e a mão tá cheia de sal no espírito. E o espírito fala assim, meu, que? Não senti nada, que é isso? E todo mundo que chega, pra todos os personagens, além do Mob que chegam ali, fala assim, meu, esse cara é um charlatão, não tô sentindo nada. Ele não é paranormal porcaria nenhuma, né? Tem as... primeiro, os golpes dele são maravilhosos, né? Porque ele é muito safado. E quando ele, no final da primeira temporada, quando ele consegue ganhar poderes de verdade, ele continua achando, tipo, agindo do mesmo jeito, sabe? Só que dessa vez ele tem poderes de verdade, sabe? Esse é o ponto, né, cara? Ele não se ligou que ele tá fazendo as coisas porque ele ganhou um poder temporariamente e ele tá achando que ele tá arrasando, sabe? Tem muitos desses golpinhos que ele usa que ele vai usar, que a gente falou, não vai usar só nos casos dele, vai usar também nas missões especiais. Tem um golpe que eu acho genial. Assim, o Arataka, ele é um personagem que me fazia rir alto muitas vezes. Tem um exorcismo, que é um golpe que chama exorcismo gráfico, que ele apaga o fantasma no computador, velho. Ele usa um programa de computador, velho. Eu rachei o bico quando isso aparecia, velho. Maravilhoso, velho. Puta que pariu. Não, e o que eu acho da hora também do Arataka é o seguinte, tipo, os paranormais veem ele e falam assim, mano, esse cara aí não tem poder nenhum, tal, não tô sentindo nada, né? E aí, só que quando o Mob fala, mestre, eles falam, pô, esse cara deve ser muito bom pra esconder os poderes, né? Não sei o quê. Isso é muito bom, cara. Mas como eu falei, eu acho engraçado, mas eu acho uma solução fácil pra resolver o problema, mas tudo bem. Não que seja ruim. Pra mim poderia ter sido melhor trabalhado isso. Você diz o final da primeira temporada. Essa solução dele. Sim. Igual a gente falou, dele bater nos espíritos fisicamente, achando que ele é o máximo, a execução é muito engraçada, o personagem entrega de uma maneira bem legal, mas eu achei que, enquanto solução narrativa, eu achei muito uma saída pelo caminho fácil, mas isso é uma questão minha, que também não reduz em nada a qualidade da animação e da história como um todo. Sim, eu entendo, às vezes não te pega tanto, né? Não é que não te pega, você esperar alguma coisa... Eu digo assim, sabe quando você gosta muito de uma coisa, mas sabe que poderia ser melhor? Sim. Então é isso. Eu gosto bastante, mas eu acho que dava pra ser melhor. Entendi. Mesmo porque tá tudo sendo... Eu gosto, assim, eu acho que funciona muito bem em todo esse contexto, assim. Mas bem, além do Arataka e do Mob, tem um personagem, assim, que aparece lá por meados da primeira temporada, que é, assim, o primeiro personagem que vai mudar um pouco o rumo da trama. É um personagem também que ajuda o crescimento do Mob, o Mob entender seus poderes. E, assim, desde o começo da série, a gente tem aquele contador da porcentagem de poder do Mob, né? Isso é algo que vai do primeiro capítulo até o último. E principalmente porque, como o Mob é um cara que contém as emoções, a gente, enquanto audiência, só tem noção de que ele tá sendo afetado quando esse contador aparece na tela. Sim, exatamente. Que ele sempre vai subindo. Enquanto isso não acontece, parece que tá tudo bem. E o contador ele não é afetado apenas por lutas, né? Ele é afetado por sentimentos. Positivo ou negativamente, né? Exatamente. Exatamente. Sentimento é o que move a trama, né? É o que move o Mob. O personagem tão conflitante. E é um personagem que, lembremos, ele é um adolescente, né? Ele tá ali no ensino médio, acho que ele tem 14, 15 anos. A história começa ele com 14 anos, isso. Exatamente. Então é um momento que você tá passando por muitas mudanças, né? E ainda mais ali no período que ele vive, como ele vive, né? É a tal puberdade, né, cara? Totalmente isso. E esse contador... E uma coisa que eu acho interessante é que o contador chega no 100... quando a gente começa a assistir o anime, a gente acha que vai demorar pra chegar no 100 só no final da trama, né? Só no final da primeira temporada. Esse contador chega no 100 logo, né? Ele chega no 100 no primeiro episódio, se eu não me engano. Não, no terceiro episódio. Bem no começo. Ele chega rápido até, ele não demora. É no do Covinhas, né? É no do Covinhas, exatamente, é no do Covinhas. Que é o primeiro personagem de trama. É isso que eu ia falar. O primeiro personagem que aparece ali, que é introduzido como. É um dos personagens principais, né? E é introduzido nesses primeiros episódios da temporada. Que é o Covinhas, que é um espírito que ele encontra. Se eu não me engano, é naquela missão que ele se veste de menino e vão pro colégio interno feminino, não é? Não. É a do culto religioso. É a seita, velho. Verdade.
Porque o Covinhas, ele aparece nesse episódio, né? Ele aparece nesse episódio da religião, da seita, e o Mob, obviamente, ele atinge a sua porcentagem máxima, ele é um, tipo, quando ele atinge aquilo, ele é overpower e tal, acontece tudo, e o Covinhas é um espírito que começa ali a ficar do lado do Mob porque ele quer uma oportunidade pra entrar no corpo do Mob, porque ele é um ser super poderoso, né? Ele se acha um ser super poderoso. Então, mais ou menos, porque dá pra entender no anime que ele é um espírito maligno forte, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, você acha que não é, sabe? É meio estranho pra mim essa escala de poder, sabe? Eu acho que ele achava que era forte até conhecer o Mob. Ele não tem a real noção da capacidade dele, entendeu? Acho que esse é o ponto, porque... Eu acho que ele é mais forte que a maioria dos espíritos malignos lá que aparecem, tá ligado? Sim. Mas ele não chega nem perto do Mob, tá ligado? Não, nem um pouco. Isso pra mim é muito gritante, eu acho que no primeiro episódio mesmo, quando o Mob e o Reigen, eles fazem aquele exorcismo daquele fantasma do túnel. Sim. Que ele também, ele se acha super poderoso, aí o Mob chega pra lá nele, ele vira assim, um Zé Ninguém. Ai, não pise em mim não, cuidado comigo, não me mata, sabe? Ele fica todo melindrado. É a mesma coisa com Covinhas, cara. Ele se acha muito poderoso, aí quando ele toma um choque de realidade, ele... Tá bom, não é bem assim. Mas é muito bom que ele vira um aliado, mas a grande tara dele é ter o poder do Mob, sabe? É o Orochimaru, cara. É muito bom esse conflito mais pra frente, quando ele vai precisar se aliar ao Mob fisicamente pra poder resolver um problema. E quando você assiste esse capítulo que aparece com Covinhas, você fala, mano, tá certo, acabou, sabe? Você não espera que ele vai aparecer de novo, vai ser uma peça, tipo, importante pro resto da história, sabe? E um personagem engraçadíssimo também, ele tem passagens também muito engraçadas, velho. E gera a subtrama maravilhosa que é a da seita do capacete psíquico, né? Maravilhoso. Sim, tem um negócio que não é explorado no anime, mas no mangá eles exploram posteriormente, que é quando o Reigen, ele descobre que existe esse negócio. Ele fala, caralho, tem não sei quantas mil pessoas que estão nesse negócio, a gente vamos ficar rico. Você tem que falar que você é o chefe, Mob, pelo amor de Deus. Aí eles vão explorar isso um pouquinho mais no mangá. Não tem isso no anime, porque não dá tempo. Optaram por não ter, né? Mas enfim, é um negócio muito... Essas subtramas são muito engraçadas, né? E uma das subtramas que tem no começo, que vai introduzir um personagem importante, que vai introduzir o Teru, ou Teruki Hanazawa, é o nome completo dele, é a subtrama do Venenoso Camiseta Branca, ou Venenoso Camisa Branca, eu esqueci qual que é agora. Venenoso Camisa Branca, isso aí. Que nada mais é do que aquela coisa de gangues dos colégios, né, dos valentões, os caras ali no colégio japonês, que já foi explorado em muitos e muitos animes e mangás, que tem a rivalidade de luta ali nos seus colégios, e o do colégio do Mob não é diferente, né, o colégio do Mob também tem o seu grupo ali de delinquentes, puxados pelo Tenga Onigawara, né, que é o cara do é o briguento da escola. É o briguento da escola, né, exatamente. E, bem, o Mob acaba entrando naquela parada, mas eles, antes disso, né, os personagens da escola do Mob, eles enfrentam a gangue do colégio que tem o Teru, né, que é o Teru, primeiro, ele é legal porque ele é um choque pro Mob, porque ele contra uma pessoa que tem poder psíquico forte também, não só ele. E é um cara principalmente, que... é um cara que usa e faz questão de mostrar o poder dele. Exatamente, essa diferença é impactante. O Teru, pra ele, o poder faz o que ele seja melhor que os outros. Ele é mais forte, ele é egocêntrico, tudo. Ele pode ter tudo porque ele é um cara que tem poder psíquico forte, que é totalmente diferente do Mob. Tenta de toda maneira esconder. É bem legal esse choque, é bem legal a batalha deles, a disputa deles, né? Então, sim. Que é aquele primeiro choque de você falar, pô, o Mob ele é muito forte, tá ligado? Quinto episódio da primeira temporada. E o Teru é um personagem que é introduzido aqui e depois também continua a história, é um personagem que muda com a batalha do Mob. Eu acho legal como os personagens eles mudam pelas batalhas, obviamente, pelas pessoas que ele conhecem durante a trama e que trazem alguma coisa nova pra ele. O Teru é um personagem que muda depois da batalha do Mob, mesmo porque ele tomou um pau, ficou careca, ele não muda só como pessoa, mas ele muda fisicamente, né? Essa parte é genial, cara, porque ele lança aquele golpe das facas em cima do Mob e o Mob não faz nada, ele só se defende. Mas acontece que o poder do Mob é tão descontrolado que o poder acaba agindo meio que sozinho e lançando as facas de volta. E quando corta a cena, só mostra a parte da cabeça dele, aí eu pensei, puta merda, daqui a pouco começa a escorrer o sangue, eu enfio a faca na cabeça, sei lá, abri o crânio. Não, aí quando corta, mostra que ele ficou careca em cima, cara. E que pra ele foi muito pior ter ficado careca do que ter sido esfaqueado, sabe?
Nossa, E depois- totalmente. E ele tenta recompensar isso depois usando aquele cabelo gigante, velho. Parece um cacto, né? Um dos personagens fala, por que esse cara tem um cacto na cabeça, sabe? Então ele também entra naquela questão que basicamente todo shonen tem, que é um personagem que ele entra como rival, e depois que ele apanha o protagonista, ele passa a circular em volta e ser uma pessoa que vai ajudar o protagonista ao longo da história. Não, totalmente. E é um personagem que, com a batalha, ele muda. Ele, primeiro, é um cara egocêntrico, né? Como a gente comentou. Então, ele já cai do patamar de que ele não é o mais forte. Tem alguém mais forte que ele. Ele consegue entender isso. Um cara que com o poder achava que podia tudo, que era o mais bonito, que pegava as meninas, que fazia o que queria, termina careca e pelado no final da luta. Então, acabou com a parte estética dele também, né? Então, é uma derrota completa do ego dele, exatamente. Que vai fazer com que ele mude e depois entre no time, como você falou, é o vilão, o inimigo que... Não é o vilão, é o rival, né? Ele não é vilão, ele é um inimigo ali de algum momento, muito mais por choque de ideias do que de fato por alguma coisa que está sendo contada, por alguma coisa maior, por exemplo, a Garra, não é nada assim. É o Kuwabara, sabe? É o Jin, esse tipo de personagem. É o rival, né? Que nem é muito rival. E no decorrer da série, eu acho que ele tem as lutas talvez mais legais, assim, tipo... Também acho. De trocação, assim, porque ele é um cara que sabe lutar, tá ligado? Acho bem legal as batalhas dele, tá? É porque, querendo ou não, o mob, ele se sustenta no poder, que ele é muito forte, mas ele não tem técnica de luta. Todas as vezes que ele tem técnica de luta, o Covinhas entra nele. Quando o Covinhas entra nele, ele dá umas porradas. Fala assim, aconteceu alguma coisa, o Covinhas entrou, porque aí ele começa a dar umas porradas. Principalmente no arco do Megumi, né? Sim. E é legal que o Hanazawa, ele aprende novas técnicas, né, de luta e tal, ele vai se adaptando, acho legal isso. Não, e é bem legal, é um cara que é bem convencido dos seus poderes, e depois disso ele começa a usar melhor os seus poderes, né? Ele sabe que ele é forte, né? Mas aí ele também entende melhor os poderes dele. Ele entende que ele pode fazer algo a mais pelos outros, né? Não só por ele. Exatamente, é o fator principal. E você falou das lutas, eu não quero me antecipar, mas eu acho que ele tem pra mim a melhor luta da série toda. Pra mim também. Não, pra mim também. Que não é uma luta isolada, não só ele, né? Acho que Não, começa luta... com ele, depois vira uma luta em equipe, mas sim, eu falo a parte onde tá só ele e um outro cara na trocação, sabe? Cara, é bem legal mesmo. E realmente, ele tem lutas muito boas, tanto na primeira quanto na segunda temporada, principalmente na segunda temporada. Cara, tem uns personagens que, antes da gente avançar, porque o próximo personagem que acho que mais importante que aparece é o Hitsu, né? O Hitsu Kageyama, que é o irmão do Mob. Ele já apareceu, né? Mas agora, depois que a gente tem esse confronto, ele começa a ter mais importância na trama, porque vai focar muito nessa ideia do Hitsu, que sempre soube que o irmão era paranormal, tinha poderes, os pais também sabem disso. É bem legal porque os pais sabem disso, né? Ele tá com o Mob tá comendo lá e a colher entorta do nada. Aí a mãe dele, Mob, de novo isso? Já falei pra parar. O pai dele, não, ele tá na puberdade, é assim mesmo, isso acontece. E o Hitsu é um cara que é um irmão que, no primeiro momento, a gente vê que ele fala, pô, Mob, qualquer coisa eu tô aqui, né? O que precisar eu te ajudo e tal. Mas ele sempre quis que ele tivesse poderes também, né? Demonstrar, fala, pô, o Mob tem tanto poder e eu não tenho nada, né? Não é possível que eu não tenho nada, né? E acaba compensando nisso em todas as outras coisas. Ele é um cara que é atlético, é um cara que vai muito bem nos estudos, diferente do Mob, né? Que é um cara que tem muito poder, mas vai muito mal na escola, não tem atletismo nenhum, não tem forma física nenhuma, mesmo porque depois ele entra no time de fomento corporal, que também é uma cena impagável de dar risada, eu dei risada alta. Cara, esse grupo cena. É maravilhoso, cara. A cena, quando ele fala assim, mano, me aceitem no grupo, é maravilhoso, é uma das melhores cenas. Porque tem dois grupos, né, disputando ele, né? O de telepatas e esse aí, ele resolve entrar no de fomento corporal, né? Todo mundo tem certeza que ele vai no telepata. Não, agora eu já sei qual que é o meu caminho. E aquela questão do Mob tentando entender qual que é o caminho dele, que a série toda é ele tentando entender onde ele se encaixa, né? Com o caminho dele, como é que ele pode ser uma pessoa melhor, como ele pode interagir melhor. Uma coisa que eu acho legal, falando do irmão dele, do Hitsu, né? Que é essa questão o Mob, ele admira muito o irmão dele pelas capacidades sociais dele e tal, de ser um bom atleta, ser um bom estudante e tal. Ao mesmo tempo, o irmão dele admira
muito mob por eles ter essa capacidade de poder, sabe? Só que ele não deixa transparecer, sabe? Eu acho muito legal essa diferença da relação entre eles. Mas tem um momento na primeira temporada onde ele flerta com perigo porque ele mostra que não é bem admiração, é um pouco de inveja também que ele tem do irmão. Sim, também. Que ele fala assim, eu quero esse poder pra mim. Tanto que aí quem que entra em cena? O Covinhas, né? Ah, não, deixa eu entrar no seu corpo aqui pra gente fazer um teste aqui rapidinho. Aí eu falei, meu Deus, isso vai dar merda. Mas, por sorte, acontece uma outra merda tão maior e o Mob, ele fala pro irmão dele, cara, eu te admiro porque você é tudo que eu não sou. Isso quebra qualquer inveja que ele pudesse ter do irmão, sabe? Sim. Eles passam a andar mais juntos depois disso. Mas faltou pouco ali pra ele ser o grande vilão da família, sabe? Sim, e se entender melhor, né? Mesmo porque quando esses capítulos de introdução, não introdução porque o Hitsu já tinha aparecido, mas de conhecer mais o personagem, que ali é mais ou menos o capítulo 6 até o capítulo 8, que vai mostrar subtramas como a que ele tem lá com o chefe do Grêmio estudantil lá, que eles querem incriminar os valentões do colégio. Tem essas subtramas do Hitsu. Tem a parte que ele vai conhecer o grupo de paranormais, que são personagens que são recorrentes, que é maravilhoso. São paranormais, são garotos também, né? Crianças da mesma idade ali que ele, mais ou menos. Lembrando que o Hitsu é o irmão mais novo do Mob, né? E vai conhecer os paranormais ali, o pessoal que não tem poder, mas não tem poder de verdade, né? São poderes paranormais muito pequenas comparados ao poder que a gente tá vendo ali do personagem principal e de outros que vão aparecer posteriormente. Mas é um grupo engraçadíssimo, né? Gera muitas coisas legais também, pra parte de comédia, principalmente. E ele também, nesses primeiros episódios, pra depois entrar, de fato, a introdução da Garra, né? Que é esse vilão, que é o antagonista principal da trama, tanto da primeira quanto da segunda temporada. O plot principal, que é esse grupo de paranormais, vamos dizer assim, que querem dominar o mundo. É basicamente isso a Garra, né? Não tem muito um conceito, é tipo grupos de paranormais. A Garra cria esses paranormais, né? De alguma forma, e tem os que têm poder de fato, né? Aparece um grupo na primeira temporada, depois aparece os chefes, o maior grupo na segunda. Mas aparece esse pequeno grupo na primeira temporada que tá de olho no Mob, né? A 7ª divisão, né? A 7ª divisão, a 7ª divisão da Garra que tá de olho no Mob e acaba sequestrando o Hitsu. Mas aí a gente tem uma primeira, nessa parte, a primeira introdução da Garra com uma batalha com um paranormal que, diferente da batalha do Mob com o Teru, a gente tem uma batalha aqui de um paranormal que ele tá disposto a matar quem tiver ali na frente dele, né? É alguma coisa mais perigosa, é um risco de vida de fato, né? É uma organização que tem um objetivo muito maior e um objetivo perigoso, né? O primeiro personagem que aparece ali é o Koyama, que é o cara de moicano, que tem os piercings e tal. E, cara, primeiro ele aparece e dá um pau em todo mundo ali que tem ali. As gangues, né? Todas as gangues reunidas ali. E posteriormente tem a luta com o Mob. E, porra, essa batalha é muito legal também, né? É bem legal. Mas, tipo, aí vem aquela questão que eu falo do escalonamento de poder, né? Que eles fazem essa apresentação da Garra, tá ligado? Da 7ª divisão da Garra, dos cicatrizes, tá ligado? São os caras que são fortes lá e, tipo, tudo se resolve muito rápido, sabe? Não tem importância muito. Porque todos são muito fracos perto do Mob, sabe? Sim, isso é verdade. E é aqui que entra aquela minha questão que quem acaba com a 7ª divisão é o Arataka. Ele com os poderes emprestados que dá uma surra no Ishiguro, que é o líder da 7ª divisão. Mas isso é uma coisa que me incomodou também, de fato. Que deu a ideia de que, nossa, a 7ª divisão quer dizer, você tem pessoas muito fortes. Depois o anime não fala mais das outras 6, cara. Ele vai direto pro topo, sabe? Sim. Fica esse vácuo aí no meio. Não fala mesmo, não. E no mangá também não fala, é uma coisa da história mesmo, eles optaram por isso. Talvez porque a ideia formada dele não seria explorar tanto assim, mas enfim, quando você dá um número pra uma divisão, você espera que as outras apareçam, principalmente anime de shonen, de porrada e de... Logicamente aqui não é só isso, né, mas isso geraria muito mais trama, geraria muito mais perigo e não sei se diminui um pouco o perigo, mas você fica se questionando mesmo, cadê as outras divisões, cadê os outros personagens e por que eles não apareceram, né? De fato, foi direto pra essa outra divisão. Mas esse arco final todo do Mob, junto com o Teru e com o Covinhas indo ao resgate do seu irmão que foi sequestrado. Lembrando, não foi só o irmão dele que foi sequestrado nesse final, né? Os outros paranormais ali daquele grupinho que o Hitsu conheceu também foram sequestrados. É bem legal. O Arataka, lembrando que o Arataka também tá meio fora, né? De alguns capítulos e ele acaba voltando, né? Depois, né? Porque quando tá contando a história do Hitsu, quando tem o confronto do Mob com o Teru, o Arataka, ele tá meio... Assim, ele tem os flashes, tá? Mas ele tá meio fora da história que tá sendo contada. E depois ele volta, porque ele precisa do Mob, né?
E o jeito que ele volta é muito bom, cara. Cara, ele é genial. Ele vai entrando na divisão, os caras acham que ele é o presidente da garra, tá ligado? Ele vai entrando e vai falando, beleza, me leva lá, deixa eu ver onde estão os prisioneiros. Então, e isso que é bizarro, cara, porque ninguém sabe qual é a cara do presidente da garra, sabe? Ele entra lá e faz tudo de qualquer jeito. Cara, e é completamente compreensível e faz sentido na trama que eles estão contando. Faz sentido, aquela coisa principalmente... mais sem noção possível. Principalmente pelo caráter do Arataka, que principalmente, mais do que fazer parecer que ele é o presidente, ele vende a ideia de que ele é o presidente. E todo mundo aceita de boa, sabe? O que é muito bizarro, que até o Ishiguro, que por ser um dos líderes, um dos 7, e eu não tô falando de The Boys, ele deveria saber quem é o presidente, ele também cai no conto do cara, velho. Total, realmente. Cara, quando ele é introduzido e tal, ele entra ali na trama, aí vai ter o desenrolar, vai ter várias batalhinhas acontecendo ali, são legais as batalhas, aí elas fazem, esses últimos capítulos você tem vontade de assistir, pelo menos eu quis assistir um atrás do outro, porque realmente eu achei interessante pra saber o que ia acontecer, porque as batalhas são mescladas com a parte do Arataka chegando e como é que ia desenrolar aquilo e tal. É um arco bem legal, funciona muito bem essa parte final ali da história, dessa primeira temporada, né? E dá aquela sensação de a garra vai ser o principal inimigo, né? Vamos ver qual é o tamanho do poder deles, né? Principalmente pelo show, né? Que aparece e tal. Ele parece um cara forte e, tipo, é meio misterioso. Você não sabe de onde ele é, o que ele faz, sabe? No final, revelam que ele é o filho do presidente da garra e tal. Aí você fica mais curioso ainda, né? E aí é o grande gancho pra segunda temporada, né? E a segunda temporada é basicamente isso. É a luta entre o nosso grupo do protagonista, mais esse grupinho do show, que depois vai ter o Hitsu, vai ter uma outra galera ali, dos paranormais, né? Lutando contra os 5, né? É aquele plot que a gente sabe que vai acontecer em algum momento ali e provavelmente vai ser a resolução da temporada, e não é diferente. Exatamente. É isso que vai acontecer no final da temporada. No começo dessa segunda temporada, a gente vai ter mais os primeiros episódios que são ali de missões, né, do mob. E, assim, a parte principal da segunda temporada é que a gente começa a perceber que o mob já tá mudando, né? Já tá um cara que não tinha opinião nenhuma, que fazia as coisas meio que, deixa o Arataka me levar. Ele começa a ter vontades próprias, a querer fazer as suas próprias coisas, querer estar com seus amigos. Ele percebe que ele tem amigos de verdade ali, que ele formou, tanto no grupo paranormal quanto no grupo de fomento corporal. Deve ser muito legal ser amigo daqueles caras do fomento corporal. Velho. Os caras são muito gente boa. Tirando que te fazem correr 20 mil quilômetros, mas tudo bem, eles caras são gente boa. Os caras te defendem, saem a porrada por você. Isso é uma coisa que eu quero falar desse... porque o esperado, isso é bem legal, o esperado seria, o grupo do culto ao corpo, só o corpo interessa, vamos todo mundo malhar, o resto que se dane, eu não tô nem aí. E muito pelo contrário, é um grupo de amigos, camaradas, quer dizer, mais que irmãos, são brothers, né? Eles estão lá, eles são ligados nessa coisa do corpo, de crescer o corpo, mas principalmente eles são ligados em crescer a amizade entre eles, que eles abraçam e aceitam o nosso camaradinha mob e fala, agora você é um dos nossos e a gente vai fazer tudo que der pra te ajudar. E isso é muito legal porque quebra o estereótipo do bombadão que é só quer saber de passar o dia na academia, sabe? Sim, total. E isso é muito legal e também a questão do grupo de telepatia que você fala, depois que ele é rejeitado, você vai ver que eles são largados você pensa que eles vão ser deixados de lado, e muito pelo contrário, eles continuam na vida do mob ali, só que agora eles estão dividindo a sala com a equipe do fomento corporal, e isso é muito bom, cara, porque o mob ele acaba sendo meio que indiretamente membro dos dois grupos, sabe? Então ele vê que ele tem amigos independente da escolha que ele faça, não é porque ele escolheu um que ele largou o outro, sabe? Sim, ele promete pra Kurata, pra Tomi Kurata, que é aquela personagem feminina, né? A presidente a presidente do... Assim, os personagens femininos... Não existe personagem feminino que tem algum tipo de protagonismo no mob. Isso é verdade. Não tem. E as que aparecem, elas têm as suas opiniões próprias, elas não são só, tipo... elas não vão entrar em perigo, ou então é só um interessezinho romântico e tal. Tem um interesse romântico e tem as outras duas personagens que acho que aparecem mais, que é a Tomi Kurata, que é a presidente do clube, que o mob, tipo, ela fala assim, mob, se você não vai entrar no clube, pelo menos você vai me ajudar a encontrar paranormais. Então eles vão para o público da praça pra ver se acham os paranormais.
muito bom isso. E a outra é a Ishimesato, que é aquela que aparece no episódio da seita, quando ele conhece Covinhas, e posteriormente ela aparece mais na segunda temporada, com o Hitsu, né, também ela tem um momento importante, que ela é tipo a jornalista da escola, né? É Tsubomi, que é o interesse amoroso. E a Tsubomi, que é o interesse amoroso E tem dele. só aquelas que são do grupo paranormal, né? Que é a lutadora, a que controla os bonecos, a menininha, que não aparece bem pouco na segunda temporada, e a outra lá que também que tem o poder de adivinhação, sabe? Mas Sim. tipo, elas não aparecem quase nada, bem pouco, sabe? É isso que falta realmente, não tem nenhuma personagem feminina que seja protagonista da história, que tenha algum tipo de importância maior, assim. As que aparecem têm os seus momentos, mas não são importantes pros plots principais, né? Ajudam o mob, ajudam a fotógrafa, tô comentando, ela sempre quer ajudar o mob a se candidatar a presidente do Grêmio, ajudar ele a se declarar pra Tsubomi, que é a presidente que ele gosta. Ela que cria, posteriormente, a seita lá também, né? Junto o pessoal na seita do como é o nome da seita? Esqueci. Do Capacete Psíquico. E ela também tem essa importância ali de ajudar o mob e acaba trabalhando, né? Porque às vezes não ajuda tanto. E uma coisa legal, que eu comentei, acho que com o Everton Off, a Kurata, que é do grupo Paranormal Presidente, posteriormente ela vai trabalhar com eles lá na agência do Rengei, no mangá, né? Isso não tem no anime. E deve ser legal, deve ser engraçado. Porque ela é uma personagem legal, né? Ela é engraçada, assim, os momentos que ela tem, ela é engraçada. Você tava falando a questão da segunda temporada, dessas percepções do mob. A gente pode muito bem separar que a primeira temporada é uma temporada de descobrimento. O mob tá se descobrindo, seus poderes, quem tá do lado dele, sabe? Esse tipo de coisa com quem ele pode contar. A segunda já é um amadurecimento disso. É ele saber que, por mais que ele tenha essas pessoas, ele não precisa necessariamente priorizar uma em detrimento de outra. Ele consegue lidar melhor com as emoções. Isso é, pra mim, particularmente importante quando ele conhece a Amy. Que a Amy seria um suposto interesse amoroso que rolaria ali. E aí depois a gente descobre que ela só tá saindo com ele porque ela perdeu uma aposta e blá. Só que o modo como ele entende a situação e ele fala pra ela que você não tem que ter vergonha dos seus sentimentos, você tem que lidar com eles e saber que você tem que procurar o que é melhor pra você. E isso é um aprendizado enorme pros dois. Naquele capítulo onde ele restaura um livro de poemas que foi rasgado pelas amigas dela. É um dos primeiros capítulos da temporada. Acho que é o primeiro ou o segundo, eu não lembro exatamente, mas é isso. É bem no comecinho. É o segundo. E além dela, também tem a importância daquela disputa que ele tem com aquele paranormal que virou espírito maligno, né? Que é aquele choque lá, que na batalha deles, que ele acaba entrando num mundo onde ele não tem poderes, sabe? E fica... Aquela parte é muito importante também. Pra ele entender que, tipo, pô, ele tem gente do lado dele, sabe? Evoluir o personagem, sabe? É Mogami, é o Keiji Mogami, que é esse paranormal também, né? Que absorveu muitos espíritos malignos e tava possuindo o corpo de uma garota. E, cara, esse capítulo, primeiro, esses capítulos, né? O 4 e 5, eles são muito legais mesmo. O primeiro que introduz a missão, que eles vão até lá, que tem aquele cacetada de paranormal, tem o ricaço lá, e posteriormente tem a batalha, aquela batalha que é o escalonamento de poder absurdo, mas que é interna, né? É uma batalha diferente do que tá acontecendo, é uma batalha ali num outro plano, vamos dizer assim, né? É muito legal, cara. E, querendo ou não, esse desafio do mob talvez seja, se não for o mais forte, é um dos mais fortes que ele tem na série inteira. Eu acho, honestamente, que eu considero ele mais forte do que o desafio principal no final da temporada. Eu também. Acho. Tá certo que eles estão lutando num plano diferente, eu não sei se exatamente aquilo fez com que a coisa seja maior. É por isso, porque ele tem que passar a lidar com as coisas internas. E é uma coisa que, basicamente, ele precisa resolver. Claro, ele tem o apoio do Covinhas ali, o Covinhas dá um jeito e tal, mas, essencialmente, é muito mais difícil você lidar com sentimentos, com coisas internas nossas, do que você tentar lidar com uma coisa fora. Porque uma coisa fora você pode até delegar pra alguém em certo ponto. Você pode falar, putz, isso não é problema só meu, sabe? Agora, questões internas não tem como, cara. Mesmo porque as questões internas, os sentimentos são exatamente o que fazem com que o poder do mob seja manifestado em maior intensidade, muitas vezes, e durante a trama, né? A gente acompanha isso. E, cara, esses capítulos, eles são muito bons e são fundamentais pra mudança do personagem do mob. Quando ele abre a batalha com o Teru, que é um cara que é totalmente oposto a ele, aqui também a gente tem um cara que usou o poder enorme de uma maneira totalmente diferente
diferente, muito mais agressiva, muito mais perigosa do que o Mob, que tem um poder enorme também, né? E tenta fazer com que o Mob seja que nem ele, né? É um cara que se corrompeu, né? Total, exatamente. Que não soube lidar com a quantidade de poder que ele tinha e, obviamente, foi atrás de mais poder porque tava mal, né? Teve um problema com a mãe dele, né? Se eu não me engano, com o Mogami, né? E a partir daí ele não consegue voltar a ser uma pessoa boa, vamos dizer assim, né? E ele demora a entender, ele só entende, depois que a mãe dele morre, que o grande problema da mãe dele era a fonte dos poderes dele. Ou seja, a desculpa dele era, eu vou usar o poder pra tentar ajudar minha mãe, só que quanto mais poder ele usava, pior a mãe dele ficava. E ele só foi perceber isso depois que ela morreu. E é legal que, mesmo de um vilão ou de um inimigo que ele tá tendo ali, de um espírito maligno, de uma batalha que ele tem, ele tira lições que ele vai levar até o final da trama. Como, por exemplo, o fato de ser duro com as pessoas, às vezes. Isso ele pega do Mogami, né? Exatamente. E vai levar posteriormente pro final, né? Até o final do anime. Como eu falei, é questão de amadurecimento, né, cara? Você tem que aprender a dizer não também. Total. E, cara, a cada episódio, a cada acontecimento e esses acontecimentos com o Mob, a gente consegue ver claramente como ele vai mudando, né? E posteriormente a gente vai ter uns episódios que vão mostrar como ele mudou também em relação ao Rengen, que a gente já comentou um pouquinho, né? Mas esses episódios da segunda temporada, eles mostram bem o Rengen dar uma bronca nele, fala tipo, que o Mob ele tá com amizade. O Rengen não dá bronca, o Rengen é cuzão, velho. Foi cuzão. Que o Mob tá com seus amigos, o Mob tá ali pronto pra ir pra uma festa de aniversário, né? Tá com o pessoal do Fomento Corporal, o pessoal do Clube Paranormal, ele tem amigos, ele se sente bem ali. E o Rengen fica ligando pra ele, vem trabalhar aqui, vem fazer um não sei o quê. O Rengen foi bem liberal ali, sabe? Primeiro trabalho, foda-se sua vida particular, entendeu? Totalmente isso. Ainda mais e lembrando que o Mob fica, desde o começo, desde o primeiro momento, do primeiro episódio, ele fala assim, eu já falei pra você não me ligar em cima da hora, me avisa antes quando tiver que fazer alguma coisa. Só que aqui foi no nível extremo, né? O Rengen foi cuzão, como vocês disseram, realmente, ele foi duro demais com as palavras e se expressou ali. Não sei se ali é um momento que ele realmente acreditava naquilo, ou se ele realmente explodiu naquele momento por algum motivo. Se ele realmente era um cuzão e naquele momento ele só demonstrou isso. Eu acredito que não. Acredito que ele só extrapolou, cara. Eu acho isso que ele só extrapolou mesmo. E logo depois ele tem o retorno disso, ele tem a queda dele. Ou ele não acreditava que de fato o Mob tinha mudado. Ele tem daquela sensação de, tipo, talvez ele acha que tá protegendo o Mob, tá ligado? Eu acho que mais do que não acreditar, cara, ele não queria aceitar. Sei, também tem isso. Ele viu o que tava acontecendo, mas ele ainda tinha a desconfiança. Ele, não sei. Mas dava pra ver o que tava acontecendo. E os capítulos são muito bons, cara. O da queda dele, que ele começa a ser achincalhado por todo mundo, depois que ele vai pra TV e faz uma palhaçada, tá ligado? Porque nisso tem uma coisa legal. Ele acaba criando um site, né, nesse meio tempo, porque ele não tinha um site, né? Aí ele acaba criando um site. Existe esse site, você pode acessar. Maravilhoso. Você acessou, Anderson? Tem um site lá. É demais, cara. É igualzinho no anime, velho, é bem legal. Aí a gente começa a ter pitadas da vida do Rengen, né? Tem os e-mails da mãe dele, porque ele faz muito sucesso depois que eles têm, acho que no capítulo 2 que ele tem aquele espírito que é arrastadora, né? Aquilo faz a carreira do Rengen explodir, né? Como um paranormal. Aí o Mob acaba não participando mais dos trabalhos e tal, e ele vai se virando sozinho. E ele vai tendo muito trabalho, vai fazendo e vai se dando bem, até ele ser convidado para participar de um programa de TV. E o programa de TV convida ele e também convida aquele outro paranormal que ele deu uma joelhada no episódio do Ricasso. O Jodô. O Jodô, exatamente, Anderson. E é um dos golpes especiais dele. É sensacional isso, aliás. Mas, cara, tava com muito cara de ser armação aquilo, velho. E é uma armação, exatamente. E ele cai que nem um bobo, né? E ele tava tão no topo, assim, achando que ele era o máximo, que ele nem viu a queda, né? Caiu que nem um pato, de fato. Mas, de novo, a questão dele não aceitar. Em determinado momento daquela palhaçada, que ele ficou quase 30 minutos fazendo um exorcismo fake, ele falou assim, esse cara tá atuando. Se você tem essa percepção que a pessoa tá sendo falsa, você entrega. Ele continuou aquilo, sabe? Exatamente. Sim, ele sabia, dar o braço a torcer, ele sabia,
é um cara que, ao invés de aceitar o que tá acontecendo, ele quer tentar ir contra aquilo. É muito legal a queda dele e tal, e a volta dele eu acho muito legal também, que ele vai lá, chama uma coletiva de imprensa. Não, o episódio 7, ele é todo muito bom, porque é esse episódio que tem a queda dele, aí depois tem a coletiva de imprensa, aí tem as pessoas da coletiva de imprensa, aí tem um cara que lê a carta dele do colégio. Primeiro tem os e-mails da mãe dele, tipo, volta, a gente tem um emprego pra você, tal, você vai trabalhar normalmente, esquece esse negócio de ser um detetive, sei lá, um paranormal, tal, você não é isso. E tem um cara na coletiva de imprensa que lê a carta dele do ensino médio, tipo, os desejos que ele tem pra vida adulta, tá? Eu quero ser alguém. Ele escreveu lá, eu quero ser alguém. E ele tinha os trabalhos medíocres dele lá, medíocres assim, eu digo trabalhos do dia a dia, né? Rotinas normais das pessoas, trabalham no escritório e tal. E ele queria mudar, né? Até que ele foi atrás de alguma coisa que era diferente pra ele, né? Depois conhece o Mob, enfim. Mas toda essa coletiva de imprensa, quando ele escuta ele falando que ele queria ser alguém, e ele lembra do Mob também, e ele fala diretamente pro Mob na coletiva de imprensa, toda essa parte é muito legal, cara. E vai totalmente de acordo com o que tinha sido construído do personagem até ali. É, cara, isso é muito legal. Aí mostra bem como funciona a relação dele com o Mob, né? Que tipo, o Mob mudou ele e ele tentou de alguma maneira ajudar o Mob mesmo, sabe? Daí que realmente une muito eles até o final, né? É um pedido de desculpa ali, claro. Total, e a parte final que ele encontra o Mob, e o Mob fala que é um plot twist, vamos dizer assim, mas é uma coisa que a gente já sabia, né? O Mob já sabia de tudo. Não é possível o Mob não saber, porque todas as pessoas que tinham algum tipo de poder chegavam na sala, sabe? Até quem não tinha poder via que ele era um charlatão. O Mob com certeza também sabia disso. Só que como ele foi recebido daquela maneira, fez com que o Mob continuasse ali, porque o Mob via um amigo, um cara que podia guiar ele, um cara que podia realmente estar do lado dele. E a questão lá que o Anderson já comentou de, seja uma pessoa gente boa. Esse é o mote principal da série. E o Mob fala pra ele, você é um cara de gente boa. E tudo é muito bem encaixado ali pra eles continuarem ali. É ali que ele quebra as pernas do Aratak. Muito bonita, aliás, essa cena, eu vou te falar. Muito bonita. Muito bonita, muito bonita. Muito bem dirigida também, ele andando no sol, aí ele fica na parte escura, assim, assiste de novo, assim, é bem bonito, cara. Isso eu preciso ressaltar também. A primeira temporada, ela é boa em termos de história, é boa em termos de animação, mas a segunda é um espetáculo. Em todos os sentidos, cara. A segunda dá um pulinho assim, também acho. Como tem esses arcos, fechando o arco de personagem, a gente também tem a animação que saltou no nível. Tudo isso dá uma aumentada no que foi a primeira temporada. Porque a partir daí, depois que a gente tem a resolução desse arco, aí a gente vai pra batalha final de fato com a Garra, né? Aí a luta contra a Garra não tem nem muito o que falar, porque é a Garra que são os paranormais da Garra, né? Que são os 5 principais, que junto lá com o presidente, né? E um monte de Minion contra o Mob, o Hitsu, o Hanazawa, os caras da 7ª divisão da Garra que foram demitidos e voltam. Sim. Procurando auxílio com o Reigen, tá ligado? Eu acho muito legal que todo mundo chama o Reigen de mestre, né? Tipo, o cara não faz nada, tá ligado? Mas ele faz o plano, isso que é da hora. Ele faz o plano, cara, isso é da hora, né? Não, o Reigen é um cara inteligente, né? Isso é indiscutível. E o carisma dele e a forma como ele finge, mas um fingimento de ator mesmo, que você acredita naquilo, faz com que as pessoas acreditem nele, né? E, bem, o Toshiro Suzuki é o chefe da Garra, né? É o cara que tá ali. E uma coisa que aparece, assim, primeiro aparece aquele grupo lá de membros da Garra internacionais que vão dar um golpe na Garra, mas é tudo, tipo, é tanto personagem que eles são descartados e você não consegue nem entender quem eles são de fato, né? Aquilo realmente não serve pra nada, sabe? Sim, não serve pra nada. Só pra introduzir o Ultimate 5, que é esse grupo super forte que tá abaixo do chefe da Garra, que é um cara que também é super poderoso e é um cara que quer dominar o mundo, e é isso, é um cara que quer dominar o mundo porque ele é o ser mais forte do mundo e ele acha que tem esse direito. E assim, de maneira geral, essa parte tem umas lutas legais e tal, principalmente com aquele cara da Garra que tem o poder de teletransporte, né? Shimazaki. É muito louco, tá ligado? Todas as lutas dele, a primeira que ele tem com o Hanazawa. Essa luta eu acho demais, cara. Ele dá uma surra nele, cara. Dá uma surra no Hanazawa. Aí vem a luta seguinte, que é contra o Hanazawa, o Hitsu e mais uns 5 caras do grupo 7 da Garra, tá ligado? Que, mano, aquilo é um espetáculo sensacional. Eu não quero imaginar quanto tempo tenha demorado pra animar aqueles 10 minutos de batalha, vamos dizer assim. Porque são tantos ângulos diferentes, tantas situações diferentes. É muito legal, é muito bem dirigida, cara. Porque como ele tem o teletransporte, vai tipo, é como se estivesse
parece rodando a câmera, tá ligado? Então vai de um, vai pro outro, vai pro outro, é muito louco, velho. Realmente é baita cena. E uma coisa que eu acho legal é uma cena de batalha muito rápida, que acontece muita coisa, mas você entende tudo o que tá acontecendo. Você entende os personagens estão, a noção de espaço que eles usam ali, e não só nessa batalha, mas principalmente nessa batalha, nessas batalhas finais, que são coisas grandiosas, o Mob Psycho faz muito bem. A direção é muito boa, né? Pra você entender tudo que tá acontecendo na batalha, por mais rápida e caótica que ela seja. A geografia da cena realmente é muito boa. E essa é a minha crítica em relação a alguns diretores de cinema, cara. Que eles usam Michael e abusam. Bay, vai, continua. Fala, o Snyder também. Dele. Snyder também, não, Snyder, o Paul W.S. Anderson. Eles usam muito de cortes e você perde totalmente a noção do espaço onde estão os personagens. Você não sabe dizer de que lado vem cada coisa, onde que tá acontecendo a ação, qual que é o cenário. Então, isso é um trabalho primoroso de direção aqui. Você sabe onde cada personagem tá e a ação, quando transita de uma cena para outra, você não fica perdido. Você sabe exatamente o que tá acontecendo, mesmo que aquilo não esteja na tela naquele momento. Total, com certeza. E, bem, tirando tem essas batalhas ali até chegar no boss final, mas o mob que vai até essa batalha final, né? Obviamente o protagonista que vai de fato enfrentar o último inimigo. Tem as batalhas menores ali, vai ter uma batalha, tem um personagem importante ali do grupo do chefe, que é o Serizawa, que é o cara que é um cara que ele é basicamente, vamos dizer assim, ele tem muita semelhança com o Mob, que era um cara recluso. Tirando que o Mob, ele tem uma vida social, por menor que seja, o Serizawa, ele é aqueles caras que tem aqueles problemas que vivem no quarto, né? Que realmente não tem vida social, são reclusos totais, e o Suzuki, que é o chefe, ele encontra potencial nele porque sabe que ele é um paranormal super forte. E tem essa interação do Mob com o Serizawa, esse convencimento de que, na real, ele não era um amigo do Suzuki, o chefe não era um amigo dele, na verdade, um cara que tava só usando ele, e o chefe deixa isso muito claro, né? Ele fala lá numa parte que ele é o cara mais forte do mundo porque ele não liga pra ninguém que não seja ele. A introdução dele, né? Sim, exatamente. Na introdução ele deixa claro. E o Serizawa, ele aparece nessa parte, ele é um personagem importante que depois vai continuar, depois entra vai ser introduzido de fato no grupo que trabalha com o Arataka Reigen. Vocês gostam da batalha final e da resolução da temporada? Anderson, você gosta mais da resolução da segunda temporada do que da primeira, por exemplo? Eu gosto, cara. De modo geral, eu achei ela bem feita. De novo, a batalha com o Suzuki, ela é impactante e ela é grandiosa, principalmente pelo tamanho dos poderes deles, que... O Suzuki, ele é o Mob deu errado, porque ele é o cara que ele tem muito poder, que ele é diferente, enquanto o Mob, ele aprendeu e reverteu essa situação, ele passou a ter amigos, ele passou a enfrentar o bullying, o Suzuki, ele sucumbiu a tudo isso, sabe? Ele foi o cara que entendeu que, putz, eu tô sozinho, ninguém gosta de mim, então foda-se o mundo, sabe? E isso ele cita isso explicitamente na série. Eu gosto muito dessa batalha, mas como eu falei, pra mim ela não é a melhor batalha do anime, ainda acho a do Teruki com o Shimazaki melhor, de modo geral. Eu acho ela mais dinâmica e mais... Como é que eu posso dizer? Ela te deixa mais animado. A outra batalha é só uma batalha de poder mesmo, assim, pra ver quem é o maior, pura e simplesmente. E tanto que até a batalha do Serizawa com o Mob eu acho melhor que essa, final, mas enquanto conclusão de história de arco eu gostei. Então, a conclusão eu acho que é muito legal porque ele usa bem essa ideia de que o Mob, ele conseguiu vencer com base no que ele aprendeu nos outros capítulos, tá ligado? No que ele foi evoluindo, né? Foi essencial pra ele poder ajudar também o cara, o Shozuki, né? Shozuki, não? Suzuki. Pra poder ajudar o Suzuki, né, cara? Então, acho bem legal, cara. A resolução. Tanto que o final mesmo da batalha é o Suzuki a ponto de explodir pra destruir tudo e o Mob fala, eu vou ficar aqui com você porque se você morrer eu vou junto. E o que é mais que torna também o Mob uma coisa muito boa no final nascer um brócolis gigante no meio da cidade, cara, porque ele tava com brócolis a árvore bolsa, velho. É totalmente Mob, né? Isso. Eu também gosto da resolução. Isso já tinha aparecido na abertura da primeira temporada. Sim. Aliás, um parêntese aqui, as aberturas também são outras obras-primas maravilhosas. Eu gosto mais da primeira do que da segunda, também. Mas as duas eu gosto mais da música da primeira. Eu sou dividido. Eu gosto muito mais da música da primeira do que da música da segunda. Eu também. Mas a música da segunda é muito boa. O baixo dela, inclusive, é muito bom. É a mesma banda. É a mesma banda. Mobcore. Isso. A animação da segunda
Engraçado, né? A primeira temporada chama 99, né? A música. A segunda é 99.9. É alguma coisa assim. Exatamente. A animação da segunda abertura é absurda. Tanto que recebeu o prêmio de melhor abertura e etc. É muito bom. É uma viagem de ácido muito da hora. Eu fui ler a entrevista do diretor depois e ele explicando que a primeira temporada, ele pegou a equipe pra fazer a primeira temporada, que era a Tengalge, e falou: faça o que vocês quiserem, baseado na obra e etc. A segunda, ele milimetrou cada coisinha que ele queria, cara. Desde a abertura ali daquele Zootrope girando no começo, começa em 3D, aí vira um negócio digital, animado, depois vem aquele negócio do cubo, até principalmente pra mim a parte mais importante, mais bonita da abertura, que é aquele efeito de dominó dos personagens. É, muito foda. Não, as duas são, shows. A abertura também é algo que tem que ser bom, vou te falar. Tá certo, muito anime não acerta, mas o do Mob também não deixa a desejar. Ele é totalmente quando você assiste a abertura, você sabe o que você vai esperar do anime. Uma viagem de ácido louca. E o anime entrega exatamente aquilo que você tá vendo na temporada, né? E maravilhosamente bem. Acho que é isso, né? Parênteses, vocês assistiram os OVAs? Sim. O primeiro OVA é basicamente um resumo da primeira temporada. Uma compilação, né? Um resumo da primeira temporada. E trailer pra segunda. Mas acaba sendo engraçado que a história muito básica é o Reigen tentando escrever um livro das aventuras dele. E ele conta toda a primeira temporada, todos os feitos da primeira temporada, colocando ele no lugar do protagonista. E termina esse OVA com a verdade sendo revelada, né? Cada passagem que ele escreveu foi outra pessoa que fez. Muito que a gente vê em livros que aconteceram na vida real. Agora, o segundo OVA é só qualquer coisa, assim, desconectada. É bem um filler mesmo. Provavelmente ele deve ser alguma história contada no mangá, porque o mangá tem algumas coisas assim a mais de missõezinhas que eles tiveram. Pode ser alguma coisa que tem posteriormente, quando acaba a trama principal no mangá, porque tem algumas coisas. Mas é pra você ver o Serizawa ali integrado com eles agora, enfim. Mas é tipo uma história. Não faz diferença se você assistiu o OVA ou não, na verdade. Não faz. Ele nem é uma das histórias mais engraçadas e legais. No anime tem coisas muito melhores, de missões assim, pequenas mesmo. Tem, só pra gente dar os nomes aqui. A primeira temporada ela vai até o capítulo 50, que tá no volume 6. A segunda temporada ela vai do capítulo 51, que também tá no volume 6, até o capítulo 90, que é o final do volume 12. Eu acredito que essa pequena história ela pegue os capítulos 91 ou 92, se eu não me engano, porque tem uma terceira temporada prevista. Só não se sabe se vão fazer com os mesmos números de episódios ou se vão ser ovas, porque tem menos capítulos a fazer, né? Não tem mais nenhum... O mangá esse já acabou também. Sim, o mangá já acabou. É que não tem mais nenhuma trama grande pra você fazer tipo a garra, não tem mais algo assim. Ainda tem uma trama importante que envolve justamente essa árvore divina, o brócolis que nasceu na cidade. Mas o melhor de tudo é a percepção do Reigen quando ele se liga que aquilo é um brócolis, cara. Sim, é verdade. Porque o Reigen é o personagem glutão da história, né? Do shonen. Ele é o cara que come pra caralho. Toda hora tá falando, vamos comer, não tem comida. É legal no especial porque ele é o OVA, o segundo, porque é o cara que quer mais comer e ele não aproveita o banquete, porque ele tá preso naquele looping do trem lá e não aproveita o banquete. Aí o Serizawa vai lá, come e volta e fala assim, puta, eu tava comendo um banquete delicioso. A Reigen é muito bom, cara. Mas bem, vamos esperar pra ver se vai rolar uma terceira temporada, né? Saiu em 2019 a segunda, né? Então ainda pode estar em uma fase de produção e, obviamente, com tudo que aconteceu em 2020, a gente não sabe o que esperar, mas, bem, eu acho que Mob é um anime que, se você gosta de anime, você tem que ver. É um anime muito bom, muito acima da média. Em termos de comédia, em termos de shonen, de batalha mesmo, é algo recomendadíssimo. Por mim, eu acho que por vocês também, né? Sim, é muito bom, cara. E bom também, ele é curtinho, né, cara? São 24 capítulos as duas 25 temporadas, né, cara? Então é de boa, cara. Não, você vê super rápido. Curiosamente, eu recomendo ele mais como uma animação pra você ver questões de desenvolvimento de personagem, amadurecimento, como enriquecer personagens, do que puramente um shonen. Não, sim, totalmente. Apesar de eu achar bem feito as batalhas, o foco da série não é esse. Não, sem dúvida. Ele atinge tanto quem gosta do shonen de porrada, quanto quem gosta de animes com um desenvolvimento melhor, né? Que não é fácil achar, vamos falar a verdade. Não tem tanto anime assim que... Assim, pode até ter, mas não chega pro grande público esses animes que tem um desenvolvimento melhor de personagens. Ele beira um pouco o seinen também, né? Sim.
nessa questão de desenvolver os personagens. De amadurecer os personagens. Mas, com certeza, ele atinge tanto pessoas que procuram uma história bem contada, que tem personagens que realmente têm arcos bem montados, quanto o cara que gosta da porradaria, de uma animação diferente, de muitas cores e muitas coisas acontecendo na tela. A quantidade de cor que tem nesse anime também, acho que eles criaram cor pra esse negócio aqui, não é possível, tem muita coisa acontecendo. Mas enfim, acho que é isso, deu pra gente conversar sobre o anime e vamos pro bloco final então, né? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando, agora é hora da gente falar e comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou ou qualquer outra coisa. Quem quer começar? Eu começo então? Eu vou recomendar uma série que eu assisti na Netflix essa semana chamada The Liberator. A gente comentou dela em algum calendário, né? Que é uma série... A de animação? De animação, de uma técnica parecida com a rotoscopia. Não é bem a rotoscopia, mas é uma técnica parecida. Triscope, 3D, alguma coisa que eu já esqueci o nome também. Você não vai lembrar que era uma coisa muito complexa. A não ser que você procure, mas enfim. Tem essa mistura de animação com atores reais, né? E é uma história ali de período de Segunda Guerra. Conta a história do Sargento Felix Sparks, que é baseado em fatos reais, obviamente, né? Quer dizer, a Segunda Guerra Mundial e também o personagem principal e esse grupo que ele monta, né? De soldados, são rednecks e americanos, mexicanos ali, são aquelas pessoas que ficam à margem da sociedade, principalmente na época que era cheia de preconceitos, e ele forma esse grupo e que vai pra algumas missões da Segunda Guerra Mundial. Não me alongando muito na história, pra quem gosta de uma boa história da Segunda Guerra Mundial, é muito bom, é muito bonita a série. Tem momentos assim de quadros assim muito bonitos, aquela técnica fica muito legal na tela, a história é muito bem contada, são só 4 episódios, é uma série rápida, eu acho que dá pra assistir, vale muito a pena assistir, principalmente pra quem gosta dessa temática de Segunda Guerra Mundial. Eu tenho 2 dicas hoje. A primeira é o segundo filme do Boku no Hero. É o filme de 2019, que chegou no Japão em 2019, no resto do mundo em 2020. Chama-se Boku no Hero, Heróis em Ascensão, ou Heroes Rising em inglês. E é basicamente a história, de novo, da equipe da 1A. Dessa vez eles estão trabalhando numa ilha, fazendo uma espécie de estágio. E aí um grupo de vilões resolve atacar a ilha. E ainda é na fase do Shigaraki, quando ele tava na Liga dos Vilões. E é basicamente isso. Tem um personagem novo incluído, que é chamado Nine. Ele se propõe a ser um experimento da gangue dos vilões para receber o DNA do All for One. Então ele vira meio que um All for One, assim, que ele passa a roubar os poderes dos outros, etc. E aí ele vai atrás de 2 crianças nessa ilha, porque uma delas tem um poder de criar ilusões e uma outra tem o poder de regeneração celular. Não só cura, mas regeneração a nível celular. E aí a história é isso, é a luta do bem contra o mal, deles evitando que as crianças fossem raptadas, mas pra mim o ponto alto aqui é quando o Bakugou passa a usar o One for All junto do Midori, que o Midori consegue meio que transferir o poder pra ele e eles viram os 2 por todo mundo. E é uma cena bem bonita, a trilha sonora dessa cena é muito bonita, a luta entre eles é bem legal, e claro, pra não cagar a cronologia do anime, curiosamente o Bakugou, ele tem amnésia no final e ele não lembra que ele chegou a usar o One for All por certo tempo. Bem. Mas enfim, não destoa em nada, o filme é bem legal, é bem divertido. E a minha segunda dica é um disco que saiu no começo de janeiro, da banda Semi-Haga and the Circle. Semi-Haga, famoso vocalista do Montrose e do Van Halen. Melhor vocalista do Van Halen, eu diria. Também acho. E desde o ano passado, por conta dessa coisa da pandemia, do lockdown, ele junto dos amigos dele, do Michael Anthony, que era o baixista original do Van Halen, o Jason Bonham, o baterista e filho do mítico John Bonham, eles estavam fazendo sessões live, eles estavam se desafiando a fazerem covers e lançar na internet. E isso acabou dando a ideia de eles lançarem um disco desses covers agora em janeiro de 2021, e é um disco que eu recomendo, tá bem legal, os covers são legais, tem cover do Van Halen, tem cover do David Bowie, então a seleção musical tá bem ampla, e claro, o Sammy Hagar continua cantando muito, já passou dos 70 anos e continua cantando maravilhosamente bem, mas eu gosto muito do Michael Anthony, eu acho que é um baixista que muita gente esquece e que pra mim é um dos melhores da profissão dele. Legal. A discografia do Sammy Hagar é algo que eu tenho que escutar, que dizem que é muito boa a discografia dele, carreira solo. Recomendo, muito boa, tanto a carreira solo, época do Montrose, Chicken Foot. Pode ir que tá bem cedo. Everton? Cara, o que eu consigo me lembrar, assim, que eu assisti essa semana, eu comecei a ver a terceira temporada do Cobra Kai, né? Que já veio num hype gigantesco por ter chegado na Netflix, né, cara? E realmente é muito legal, cara. Cobra Kai é uma puta série legal.
legal, sabe? Eu não terminei ainda a terceira temporada, mas, tipo, os capítulos que eu já vi, já vi que vai ser bem legal. Aquela mistura de malhação bem feita, tá ligado? É impressionante como tá bombado isso, cara. A quantidade de podcast que saiu de Cobra Kai. Mas convenhamos também. Não tá escrito no gibi, cara. Convenhamos. Você pega uma coisa que era muito nostálgica, que são os 2 primeiros filmes, e você joga num serviço muito obscuro do YouTube Red, que quase ninguém assinou aquilo. Não, agora vai bombar. Já bombou quando chegou na Netflix, agora que saiu uma temporada. Lembra, essa terceira temporada não é da Netflix ainda, né? É uma temporada que foi produzida pela Sony pro YouTube. Mas é o tipo de conteúdo que a gente vê muito por aí, que se chegasse na grande mídia, no mainstream, faria mais sucesso. Sem dúvida. Se fosse uma série de TV, ia bombar. Aí ia ter 1 bilhão de episódios, eu acho que não ia ser o caso. Mas eu falo assim, dele tá mais acessível. Porque, na boa, você tem Netflix. Pra que você tem Netflix? Você tem o Prime Video. Agora você tem a Disney. Eu vou assinar um serviço de streaming mega exclusivo de uma outra empresa cujo catálogo é menor que a minha mão. Quero o YouTube Red? Não compensa, sabe? Então por isso que ganhou muito nome depois que o YouTube Red parou. E aí alguém pegou isso e jogou pra um número muito maior de pessoas. Sem dúvidas. Bem, é isso, né? Espero que você tenha gostado do podcast, ouvinte. E, bem, pra continuar escutando o Sofaverso, entra no site sofaverso.com.br. Lá tem todos os episódios, todo domingo, toda semana, né? Semanalmente tem episódio novo. Procura a gente no seu agregador favorito, se você não quiser escutar pelo site. E se você achar melhor, obviamente, a gente tá no iTunes, tá no Google Podcast, tá no Spotify, tá no Deezer. Onde você procurar a gente, você vai achar o Sofaverso. Escute os episódios lá. Se você quiser conversar com a gente, procura a gente nas nossas redes sociais. Twitter, Sofaverso. Instagram, também Sofaverso. Quiser mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. Se quiser conversar com a gente diariamente, tem o Telegram, o grupo do Telegram dos ouvintes. Você pode pegar o link de convite aqui no post do episódio. Será muito legal ter você lá. Muito obrigado por escutar o episódio. A gente se encontra semana que vem. Valeu. Falou. Cara, você falou que o Reigen é glutão, mas quando eu vi aquele brócolis gigante, também me deu fome, sabia? Se tivesse shoyu e frango, eu comia. Um yakisoba bom, hein?